para a fase de oitavas. Não conseguiu. Esse ano, o time do Flamengo talvez esteja um pouco mais pronto, com o Carpegiani aí, vai colocar novamente o Everton Ribeiro, que dessa vez fez uma pré-temporada, ano passado não rendeu o que se esperava dele, porque o próprio alegou, olha, não fiz uma pré-temporada, estou emendando 2 temporadas na sequência, é desgastante para o jogador, entende-se. Esse ano espera-se um pouco mais do Everton Ribeiro, do Diego, de jogadores consagrados, porque quem deu sangue ano passado foi o Paquetá, foi o Vinícius Júnior, foi o próprio Everton, que são jogadores que teoricamente não têm aquele retrato na parede na casa dos torcedores, mas foram os caras que representaram com a camisa do Flamengo. Então esse ano eu espero um pouco mais de protagonismo, tanto do Everton Ribeiro quanto do Diego. E a gente lembra que o Flamengo divulgou a lista de inscritos com o Guerreiro na lista, hein? O Foi Guerreiro muito curioso. está numa situação aí de suspensão desde o ano passado por doping, né? O Flamengo tem a esperança, tem expectativa de que essa pena seja reduzida ainda mais. Hoje o Guerreiro estaria disponível somente a partir do dia 10 de maio. Então, mesmo assim, mesmo que essa pena não caia, o Guerreiro tem contrato até agosto com o Flamengo. Está inscrito. Ou seja, daria tempo, quem sabe, do Guerreiro pegar a parte final aí da fase de grupos. Jogaria a fase de grupos. O que chamou a atenção é que o Guerreiro está na lista e o Diego não, o goleiro Júlio César, que poderia ser um terceiro goleiro para o Flamengo, já que o Flamengo sofreu tanto com as lesões de goleiros do ano passado, ficou fora. Ficou fora. E o Guerreiro, ainda falando do Guerreiro, a diretoria do Flamengo não confirma, mas já há sim uma negociação em andamento para renovar o contrato do jogador. Como eu disse, o contrato termina 10 de agosto, mas o Flamengo tem interesse. É verdade também que a relação deu uma esfriada desde a suspensão do doping até aqui. O Guerreiro, inclusive, não pode treinar no Flamengo. Ele está treinando à parte na Argentina para manter a forma para a Copa do Mundo, mas esse é o detalhe. Tá inscrito na Libertadores, é jogador do Flamengo. Já pode pintar, sim, a renovação no contrato. Aí só o destaque aqui que eu coloquei, Calheiros, do Júlio César, o pessoal fala, Lívia, não, ele veio só pro Campeonato Carioca. A gente sabe e a gente lembra. Mas poderia ser uma possibilidade. O Flamengo sofreu muito ano passado, por que não? Perfeito. O cara tá lá, tá treinando. Mano, prancheta na mão, vamos com o campinho do Flamengo? Vamos lá. Tá aqui na tela, Diego Alves no gol, a zaga vem com René, Juan, Hever e o Rodinei. O Jonas ganhando cada vez mais espaço no campo do Flamengo e mais à frente a gente vem com o pelotão. O Everton, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro vindo pela lateral e o Henrique Dourado sendo a grande referência do Flamengo. Mano, pro jogo de hoje, diante do River Plate, o que você destaca como ponto forte desse time? Qual postura você acha que o Flamengo vai ter diante do time argentino? Com relação às laterais, primeiro, eu prefiro o Rodinei do que o Pará. Eu acho que ele é mais jogador, eu concordo aí com a ótica do Carpegiani. Com relação à lateral esquerda, o René é um cara mais defensivo do que o Trau. Então, o Flamengo, pelo fato de jogar com um volante só, inclusive o Coedjar está suspenso nessa primeira partida, o Jonas acabou ganhando essa posição ali. Pelo fato de jogar com um volante só, eu acho interessante você preservar o lateral. Deixa ali o René, que é um cara que dá um combate defensivo melhor. Essa linha de 4 jogadores do Flamengo é extremamente interessante, porque você tem ali o Everton Ribeiro, que é o que eu acabei de falar. Eu espero um pouco mais de protagonismo dele esse ano, porque futebol ele sabe jogar. É um cara que já mostrou isso no Cruzeiro. O Diego, idem. Eu volto a falar aqui do Paquetá. Na minha avaliação, hoje é o melhor jogador do Flamengo. Esse moleque mostra personalidade a cada jogo, ele chama a responsabilidade, ele não foge, ele arrisca, ele vai pra cima. E o Henrique Dourado também, que é o cara que acho que vai fazer a diferença pro Flamengo. É um cara que no Fluminense, ano passado, com um time muito mais limitado do que o Flamengo tem hoje, ele conseguiu fazer sucesso. A tendência é que esse ano ele arrebente novamente pelo fato do Flamengo ter um time muito mais qualificado do que o Fluminense tinha o ano passado. Boa. Vamos falar um pouquinho do River Plate? Porque o River Plate chegou ao Rio de Janeiro, aliás, bacana, hein? Ontem o River Plate se juntou ao Flamengo numa campanha solidária, né? Enfim, crianças que precisam aí de um cuidado maior. Então o River Plate engrossou aí a campanha do Flamengo. Já faz essa campanha na Argentina, trouxe material escolar, trouxe material esportivo, distribuiu lá na Gávea. Muito legal. São adversários, não são inimigos. O River Plate não vem bem no Campeonato Argentino. A gente mostrou aqui no Bom Dia Fox essa semana. Caiu uma posição, hein? É 21º agora. Não vence fora de casa 6 jogos. E o técnico Marcelo Galhardo, olha, que desde que assumiu lá em 14, está vivendo um momento de maior pressão no River Plate. Ele falou que a equipe precisa reagir logo e que talvez esse jogo contra o Flamengo seja o ponto de partida para isso. Olha aí. Mucha amargura. No puedo decir nada contrario a lo que se vio en el partido.
Y bueno, ante eso, ante una dificultad tan importante como la falta de juego en el cual no podemos salir, ¿no? Está la única forma en la que hay que pensar en que ante esta dificultad tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que intentar salir de esta racha negativa, tratando de ahora redoblar esfuerzos, renovar las energías negativas que hay y tratarlas de que en un partido, como puede ser el partido de Copa día miércoles, podamos encontrar la respuesta. Tá aí o técnico do River Plate, o Galhardo, e você vê que ele não tá tão focado na Libertadores, né? Porque a derrota pro Vélez no final de semana por 1-0 ainda incomoda, você já destacou que o momento não é bom e o time tá caindo cada vez mais. 21º num campeonato em que nós encontramos 28 equipes disputando. Então, River Plate não vive um bom momento lá e acha que pode ser justamente esse jogo contra o Flamengo na estreia da Libertadores o ponto para uma virada, que o River volte a se encontrar. Vamos aguardar. Agora, o que a gente sabe, mano, que o River gosta dessa disputa, gosta da Libertadores e tem um bom time. Começa no gol com o Armani e aí a gente vem destacando aqui alguns nomes, não tem como não destacar a dupla lá na frente, o poder de fogo do River Plate com o Scocco e o Lucas Prato, que a gente conhece. Não voltou ainda aquele Lucas Prato no River Plate, mas não dá para não marcar em cima, deixar dentro da área, porque ele sabe balançar a rede. Ah, Lívia, mas o cara aqui, o Flamengo tem que ficar esperto, é esse Scocco. O Scocco tá deitando o cabelo, o cara tá jogando muito, marcou um golaço recentemente aí também. E o time do River aí, pelos nomes, você pode ver lá. O Armani no gol, fez sucesso aí no Atlético Nacional, também pegou muito. O Maidana na zaga joga demais. Você tem Enzo Pérez, tem Pôncio. Na frente, é como você citou aí também, tem o Lucas Prato, que é um jogador que não é bobo. Não tá jogando tudo o que sabe, mas é um cara que, se bobear na frente dele, é um cara que finaliza bem, é um cara que tem um bom chute. E principalmente pelo fato do Flamengo, através aí de alguns cretinos que acabaram ferrando o Flamengo ano passado, aí depois naquela final da Copa Sul-Americana, o Flamengo jogar sem torcida hoje vai ser um ponto negativo, cara. Porque o principal fator aí que motiva, inclusive os próprios times, Olívia, é o fato da torcida estar pilhando jogadores ali, a torcida fazendo a festa faz toda a diferença, ainda mais num torneio que é a Libertadores. Porque a Libertadores para os brasileiros é uma obsessão. Então, infelizmente, alguns vândalos aí acabaram ferrando o Flamengo ano passado, aí tá refletindo nesse ano. O Flamengo vai jogar 2 jogos sem torcida como mandante, e isso pode pesar contra, porque o River é um time que vai brigar pela liderança do grupo junto com o Flamengo. Na minha avaliação, podem passar os dois. Mas o fato de não ter um estádio lotado hoje empurrando o Flamengo pode pesar contra, e muito contra. E a gente reforça o pedido do Flamengo, né, Calheiros? O Flamengo pediu para o seu torcedor assistir na televisão, assistir em casa, não fazer aquele tumulto, para ajudar tumulto, né? Não fazer aquela torcida, aquela festa do lado de fora do Newton Santos, para evitar complicações, para evitar mais um desgaste e o Flamengo voltar a receber uma punição na Libertadores. E ainda falando sobre o River, o Flamengo reforçou, realmente divulgou até uma nota oficial na semana passada sobre isso. E o Mora ainda é dúvida também, jogador importante do River, ele chegou com desconforto muscular, está em tratamento e pode ser que pinte aí como uma novidade. Tem que abrir o olho. É um grupo muito difícil, Lívia, e não pode desperdiçar pontos em casa. O Flamengo tem que criar essa casca na Libertadores, deixar de lado esses temas secundários. É claro que é importante ter o torcedor, óbvio que é importante. Só que tem que ser no campo, Lívia. Tem que ser no campo, não tem jeito. Vai com ou sem torcida, tem que somar os 3 pontos. Boa. Tem que fazer o dever de casa. Ano passado fez. Que o Flamengo repita nessa Libertadores, que começa hoje. Começa hoje o pontapé inicial pro time rubro-negro. Maior vítima do Flamengo, mano? Maior vítima do Flamengo é Emelec. Pintou na tela. Não sei o que você colocou, porque eu tô ligada que você foi de rabo de olho e você não é bobo, não. Ligeiro. Maior vítima do Flamengo, de fato, é o Emelec, já perdeu 3 vezes pro time carioca. O maior carrasco. Universidade Católica já venceu o time aqui, o Flamengo, 4 vezes. A maior goleada, o Flamengo meteu 7-1 no Blooming. Grande atuação do Djalminha. Que não tem uma grande tradição na Libertadores, mas é uma goleada
Está registrado a atuação do Djalminha, Djalminha, né? essa Libertadores foi, me foge a cabeça aqui se foi 91 ou 93. Djalminha estava surgindo e lembro que nessa goleada contra o Blooming só não fez chover. E aí a gente destaca, olha o Grêmio aparecendo de novo. A maior goleada sofrida do Corinthians foi 3-0 que o Grêmio mandou para cima do Corinthians. Aparece na história do Flamengo também o Grêmio, que a gente tanto fala que é um time copeiro, 5-1 para cima do Flamengo. O time brasileiro, o time gaúcho, 84. fazendo vítima. 84. O Grêmio chegou à decisão em 84, acabou perdendo o título para o Independiente, mas o Grêmio realmente era muito forte nesse período aí e atropelou o Flamengo. Histórico do Flamengo na Libertadores. A gente fala que o Flamengo ainda não tomou gosto pela disputa, né? O time tão copeiro, não tem tanta tradição na Libertadores, por conta disso daqui. Olha, já foram 13 participações do Flamengo na Libertadores, 107 jogos, 27 vitórias, 20 empates e 30 derrotas. Apenas um título lá atrás, que a gente sempre, né, destaca, em 81, com um timaço do Flamengo. Gols pró foram 102, gols contra 131 e aí o saldo de gols 71. Mano, ainda não é um time copeiro, apesar de tantas participações, né? Lívia, aí chega pressionado sim, por mais que o Dourado diga que não, mas existe a expectativa muito grande da torcida do Flamengo pelo investimento que foi feito e pelo time que o Flamengo tem também. O Flamengo nas últimas 3 edições que participou deixou a desejar, não passou da fase de grupos, mas agora aí, mesmo com esse grupo difícil, esse grupo aí que quando foi sorteado todo mundo lamentou bastante, mas é assim que você mostra, Carlinhos, que tem punch pra chegar lá e ser campeão. Ó, quase derrubei a mesa agora. É assim que você mostra aí que vai chegar forte, porque quando você passa de um grupo como esse, você chega fortalecido nas oitavas. Você fala, pô, peguei só Pedreira, peguei Emelec, River Plate, Independente Santa Fé. Vai, Flamengo, vamos ver se esse ano deslancha.